Beleza, mais uma aula pra gente. Nessa aula aqui, nós vamos conversarmos um pouco sobre os operadores. Aqui no Excel, nós temos os operadores aritméticos, que são os operadores que a gente consegue fazer operações aritméticas. Por exemplo, nós temos o mais, nós temos o mais, né? Nós temos aqui o menos, nós temos o menos, né? Nós temos a multiplicação. Nós temos a divisão, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, somar 5, 7 mais 9, 16, tá? Então, se eu quiser subtrair 7 menos 9, menos 2, né? Se eu quiser dividir 7 por 9, é 0,7. Se eu quiser multiplicar 7 vezes 9, então, opa, coloquei errado, 7. Então, esses são os operadores aritméticos, que é o mais, que é o menos, que é o divisão, né? Que é o porcentagem também, se eu quiser descobrir que nós fizemos nas últimas aulas. Além desses, no Excel, a gente tem também os operadores de comparação. Temos os operadores de comparação e temos também os operadores lógicos, que a gente vai ver, no caso, isso aí em próximas aulas, como é um curso mais básico, a gente não vai aprofundar tanto. Mas no Excel, a gente tem os operadores de comparação. Então, eu quero comparar. Comparar o quê? Comparar um valor com outro valor. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira comparar se 7 é maior do que 9. Vai dar falso. Observe que aqui eu usei um operador de comparação, que é o operador de maior. Esse sinalzinho aqui, ó, é o operador de maior. Temos também, obviamente, o de menor, que vai ser qual? Que vai ser, deixa eu só voltar para cá, apagar esse camarada aqui, tirar esse camarada daqui. Hum, acho que eu fiz errado. Pronto, tirei. Que é o operador ao contrário, né? Então, 7 maior que 9, 7 menor do que 9. Então, verdadeiro, né? Porque 7 é menor do que 9. Se eu quiser verificar se 7 é igual a 7, eu coloco o sinalzinho de igualdade. Então, falso também. Então, observe que nós temos o igual, né? Que é para mim verificar se um valor é igual. Então, eu verifico se é um valor igual, tá? Igual. Desculpa aí a letra feia. Eu posso também verificar se um valor é menor, tá? Então, esse aqui é o menor. Posso verificar se ele é maior, tá? E faltou qual? Faltou para verificar se é diferente, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o diferente, tá? Nossa, esse F é muito feio. Diferente. Então, vamos ver então aqui o diferente. Deixa eu voltar para cá. Então, 7 é diferente de 9. Verdadeiro, né? 7 é diferente de 9. Observe que eu estou fazendo comparações. Eu estou comparando um valor com o outro. Estou comparando se A é igual a B, ou se B é igual a A, ou se B é diferente de A. Eu estou fazendo comparações. Eu poderia fazer comparações também com letras, com números, com palavras. Por exemplo, Caian. E aí a diferença é que a palavra tem que estar entre aspas, tá? Então, Caian, ela é igual a Caian. Então, verdadeiro. Os dois são iguais. Observe que todos os resultados aqui estão saindo ou verdadeiro ou falso. Aqui no Excel, nós temos uma função que me permite que eu coloque um valor diferente para caso dê verdadeiro ou uma palavra diferente para caso dê falso. Essa função ela chama se. Então, igual se. A função se serve para mim fazer um teste lógico, ó. Tá aqui. Ela serve para mim fazer um teste lógico, verificar se um valor é igual ao outro ou se um valor é maior do que o outro. E esse teste lógico, ele retorna 2 possíveis resultados, ou um resultado verdadeiro ou um resultado falso. Esse teste lógico vai retornar 2 resultados, o resultado é verdadeiro ou o resultado é falso. Então, se 7 é maior que 9, verdadeiro.
A é maior que B? Pode ser verdadeiro, pode ser falso, não sei, né, depende de quem é A, depende de quem é B. E eu posso escrever alguma coisa nesse valor verdadeiro e posso escrever alguma coisa nesse valor falso. Eu posso colocar uma outra função. Por exemplo, imagine que eu queira, digamos que eu queira verificar se 9 é maior do que zero. Então, se for verdade, eu vou escrever sim. Observe que textos a gente coloca dentro de aspas, tá? Aspas duplas. Se não for verdade, eu coloco dentro de não. Pronto. 7 é maior, 9 é maior do que zero? Sim, 9 é maior do que zero. 9 é menor do que zero? Não, não é menor. Então, ele retornou para mim, ele retorna para mim dois possíveis resultados, um resultado verdadeiro, um falso. O que vai ficar dentro do verdadeiro sou eu que escrevo. Eu escrevi sim, mas poderia colocar aqui também, ó, sim, tá? O que vai ficar dentro do verdadeiro, dentro do falso, sou eu que escrevo. Posso colocar não, né? Ó, não. Então, observe que a vantagem de você usar o SE é porque você consegue escrever aquilo que você quer que apareça, caso for verdadeiro ou caso for falso, tá? Então, a gente tem aqui alguns exercícios, a gente vai responder esses exercícios. Vamos criar eles juntos, tá? Criar não, vamos responder eles juntos. Eu deixei eles pronto aqui para vocês. Então, o primeiro exercício aqui, ele está pedindo, né, para verificar se a média é maior ou igual a 50. E se for maior ou igual a 50, é para escrever aprovado. Se for menor, é para escrever reprovado. Então, como é que eu faço isso? Aqui eu tenho o nome do aluno, aqui eu tenho as notas do primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aqui eu quero descobrir qual que é a média. A média nós já aprendemos lá nas primeiras aulas, que é igual média. Então, eu vou colocar igual média e vou selecionar aqui do primeiro até o último, que é o E3. Então, dou Enter, ele vai calcular para mim 78. Se eu quiser colocar uma vírgula depois da casa, coloco aqui. Se não, eu posso colocar aqui, tá bom? Então, fica à vontade aí para fazer isso. Vou arrastar. Beleza, ele vai fazer o cálculo para mim de todo mundo, da Alessandra, da Bianca, tal, tal, tal. Show de bola, isso aí nós aprendemos. Então, repetindo, ó, quero descobrir a média. Então, igual a função que eu quero usar, no caso aqui, né, eu quero usar a média, por quê? Porque eu quero descobrir a média. Então, escrevo média e vou fazer a média de quem? Do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Seleciono do primeiro até o quarto. Beleza. Eu vou arrastar para baixo, porque eu quero calcular de todo mundo, tá? Quero calcular do Amaury, da Alessandra, tal, tal, tal. E agora eu quero descobrir o resultado final. Se ele foi aprovado ou não. E qual que é a condição, né? Então, se a média for maior ou igual a 50, aprovado. Se não, reprovado. Tá, como é que eu faço isso? Eu expliquei anteriormente que a gente pode usar o SE. O SE serve para quê? Para a gente fazer um teste. Nesse caso aqui, a gente tem um teste. Qual é o teste? Verificar se um valor é maior do que outro. Então, eu quero descobrir igual SE se esse valor aqui é maior ou igual, eu coloco os dois, tá? Maior ou igual a quanto? A 50. Se for maior, ponto e vírgula, tá? Porque eu vou para outro parâmetro. Se for maior, eu vou escrever aprovado. Aprovado. Se for menor, ponto e vírgula, até eu fecho aspas, abro aspas, fecho aspas. Se for menor, eu vou escrever reprovado. Mesma coisa, abro aspas, fecho o aspas, não posso esquecer disso. Abriu, fechou. Abriu parênteses, fechou parênteses, dou enter. Beleza. Ele deu aprovado porque 78 é maior do que 50. Então eu vou arrastar para baixo e olha só o que vai acontecer. Perfeito. Somente a Daniela aqui que foi reprovada por conta que a nota dela, né, não foi arredondada. Se eu arredondar, ela vai ser reprovada ainda por conta do igual. Mas se eu tirar o igual, ela fica como reprovada, tá? Então eu tô 50 é igual a 50, por isso que deu aprovado, tá? Então tirou 50, passou. Mas nesse caso aqui, no caso, se for maior ou igual a 50, reprovado, aprovado. Mas nesse caso aqui, dá um número fracionado, né? Dá 49,8. Eu posso arredondar esse valor também, se eu quiser, mas eu não vou arredondar, vou deixar ela na recuperação mesmo.
Professor, como é que faz para arredondar? Posso vir aqui, ó, eu vou colocar a função arred, que é para arredondar, tá? Arred. Arredondar o quê? Arredondar o resultado da média. Aí eu vou escrever a média aqui dentro, tá? Vou escrever a média e vou colocar até até o E, que é o quarto bimestre. Então, eu vou fechar 2. Por que 2? Porque eu abri 2. Eu abri o do arred e abri o do médio. Então, fechei. Ah, tá. E eu tenho que colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Quantas casas eu quero arredondar? Então, eu quero arredondar nenhuma casa. Deixar zero. Ou seja, eu não quero nenhuma casa depois da vírgula. Dou Enter. E aí, ó, vamos ver o que vai acontecer agora. Agora sim, ele arredondou para 50, que era 49, alguma coisa, né? Ele arredondou para 50. Ou seja, ele arredondou zero casas depois da vírgula. Então, não fica nenhum número depois da vírgula. Aqui tá o número depois da vírgula porque eu deixei aqui nesse carinha aqui, ó. Mas se eu tirar aqui, não vai ter o número depois da vírgula, tá? Então, ele arredonda para números inteiros. Quando eu coloco zero, é que ele arredonda para o número inteiro, tá? Então, deixa eu repetir de novo para vocês verem. Então, a head, por que a head? A head é a função que eu quero arredondar, tá? A função arred, ela pede aqui o número que você quer arredondar e quantos dígitos tem. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, igual a head, se eu colocar aqui 5,6 e vou arredondar, por exemplo, 0 casas, olha só o que acontece. Ele arredondou para o número inteiro, que é 6. Então, se eu colocar aqui uma casa, vamos ver o que acontece. Ó, ele arredondou, no caso, para 5,6, no caso, nem arredondou. Vamos colocar duas casas. Ó, continua, tá vendo? Então, o bom é você arredondar para o número inteiro mais próximo, que no caso aqui vai ser quem? Vai ser o zero. Aí você coloca o zero que ele arredonda para o número inteiro mais próximo. Beleza? Então, o que eu fiz aqui foi exatamente isso. Então, eu coloquei igual a head. Quem eu quero arredondar? Eu quero arredondar o número. Qual número? Eu quero arredondar a média. Então, eu quero arredondar o resultado da função média. Por isso que eu chamo aqui a função média, tá? Por isso que eu coloco uma função dentro da outra. O nome disso é aninhamento de funções. É colocar uma função dentro da outra. Então, eu quero arredondar o resultado da média. Por isso que eu coloco média dentro do arred. Professor, isso é possível? Isso é completamente possível. Então, a média de quem? Desse resultado aqui, né? Que é o do primeiro bimestre até o último. Fecho o parênteses da média, ponto e vírgula, porque eu ainda estou dentro do arred. E quantas casas eu quero arredondar? No caso, eu quero arredondar uma casa, eu quero arredondar para o inteiro mais próximo. Então, eu coloco zero. Tá? E aí eu fecho aqui o parênteses do arred, dou Enter. 78, bacaninha. E aí sim, ó. Aprovado todo mundo. Tá? No caso aqui, só a Bianca, que foi reprovada no caso. E aqui do SE, novamente. Eu posso até colocar aqui, ó, esse 50 eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar ele aqui. Então eu vou verificar igual se o quê? Se a média é maior do que quem? Do que os 50. Observe que como eu vou querer que esse K sempre seja o mesmo, como eu vou querer que o K seja absoluto, eu vou travar ele com Fn, F4. Travei, tá? Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, eu vou escrever aprovado. Fecho aspas, abri aspas, fechei aspas. Professor, por que eu preciso abrir aspas e fechar aspas? Porque eu estou colocando um texto, estou colocando um conjunto de caracteres. E aqui no Excel eu preciso definir esse texto dentro de aspas. Aspas duplas, inclusive, tá? Ponto e vírgula, que eu vou para o valor falso, né? E aí eu escrevo reprovado. Então, a função SE, ela tem essas três casinhas aqui, ó. Eu gosto de chamar de três casinhas. A casinha do teste, a casinha do valor aprovado e a casinha do valor reprovado. Então, tem três casinhas aí. E como é que eu faço para separar essas casinhas? Usando o ponto e vírgula, que é usado para separar essas casinhas dentro do Excel, aí, dentro da função, no caso, tá? Então, fechei aqui o parênteses e tal. Beleza, aprovado. Vou arrastar e bacana. Observe que aqui que deu reprovado, né? Porque eu não coloquei maior igual. Aqui tinha que ser maior igual, tá? Beleza, eu vou arrastar de novo.
Agora sim deu aprovado a Daniela. Então, olha como igual faz diferença, né, aqui no Excel. Como é que eu faço para mim melhorar a estética dessa planilha? Eu posso selecionar aqui, ó. Eu seleciono, vou lá em formatação condicional, aqui onde é que eu estou, ó. Aqui, formatação condicional, realçar regras, texto que contém. Por quê? Porque a célula que conter o texto que eu quero, que eu vou definir, eu posso colocar uma cor específica para ela. Então, vou clicar aqui, ó, texto que contém. Então, deixa eu voltar para cá, ó. Ó, formatação condicional, realçar regras, texto que contém, tá? Quando eu clico aqui em texto que contém, vai aparecer aqui uma caixinha. Acho que texto que contém a caixinha aqui, e aí eu vou escrever o texto que eu quero. Por exemplo, eu quero aprovado. Aprovado, eu vou querer que fique, por exemplo, verde. Eu acho que eu acabei colocando no lugar errado. Ah, não, ficou certinho, olha lá, agora sim. Então, eu vou repetir. Seleciono o intervalo que eu quero formatar. Vou lá em formatação condicional. Clica aqui nessa setinha, tá? Realçar regras de células, que é a primeira opção. Texto que contém. Beleza. Cliquei. Aparece essa caixinha aqui para mim. Eu escrevo o texto que eu quero, né? Vou colocar aqui reprovado, que é o texto que eu quero formatar. Eu escrevo o texto que eu quero formatar, escrevo esse texto e aqui eu defino a cor que eu quero que aquele texto apareça. Então, onde houver aquele texto, vai ficar na cor que eu defini aqui, que é esse vermelhinho. Vou dar OK. Agora sim, ó. Então, observe que visualmente falando fica bem mais atraente, né? Eu consigo... Opa, bati o olho. Quem reprovou aqui? A Bianca. Né? A Bianca foi reprovada aqui. Olha que interessante, tá? Então, isso aqui é um recurso muito usado no Excel para formatação de tabelas. Vamos aqui para o próximo exercício. Bom, aqui eu quero saber a projeção para o ano 2023. Eu tenho aqui a receita, né, que são as entradas. Aqui eu quero descobrir qual que é o total do ano. Aqui nós temos as despesas, né, trimestrais. E aqui nós temos o item, né, da despesa, né, foi salário, juros e tal, tal, tal. O total da despesa, quanto que foi gasto naquele trimestre, né? A receita líquida, o que que é a receita? É a bruta menos a saída, né? Que é o líquido, é o que fica. E a situação. A situação é, se a receita for menor que 1.000, prejuízo. Se não, vou colocar lucro. Então, vamos por parte. Vamos entender primeiro aqui o total do ano. Para mim calcular o total do ano, eu vou usar igual soma. Soma. E aí eu seleciono esse intervalo aqui, que é o intervalo que eu quero somar, né? O intervalo de janeiro até dezembro, que é o intervalo do ano. Beleza. Deu 769. Bacana descobrir quanto que entrou no ano, fazendo a soma dos 4 trimestres. Agora eu quero saber o quanto que saiu por ano, porém, para cada categoria de despesa. Então, quanto que saiu de salário? Igual soma. Eu vou somar somente os salários trimestrais. Vou dar Enter. Opa, então 123.000 foi o que saiu no ano, juntando os 4 trimestres, apenas de salário. Então, se eu arrastar para baixo, eu vou descobrir os demais, né? Vou descobrir os juros, vou descobrir aluguel, vou descobrir propaganda, suprimentos. Beleza, então aqui eu estou descobrindo o total do ano por cada categoria, né? Juros, salários, aluguel, tal, tal, tal. Aqui é o total de despesa, só que não é mais o total de despesa por ano, é o total de despesa trimestral. Então, igual soma, eu quero somar, né? Esse intervalo aqui, que é o intervalo do trimestre. É quanto que eu quero descobrir nesse intervalo do trimestre. Então, vou dar Enter e tal. Deu 113. Vou arrastar aqui para o lado. E também eu consigo obter os outros trimestres, né? O segundo trimestre, o terceiro, o quarto, beleza. A receita líquida é quanto que entrou, que é o 140, menos quanto que saiu, que é o 113. Então, no seu salário que você recebe, né, o salário líquido é calculado como o bruto menos os descontos, que é o que saiu, que é imposto de renda, INSS, tal, tal, tal. No meu caso aqui não é imposto de renda, né? No meu caso aqui são as despesas que a empresa teve, como salário, juros e tal, tal, tal. Então, mesma coisa, ó, igual
quanto que entrou menos quanto que saiu, tá? Beleza, então eu vou arrastar aqui pro lado, né? Bacaninha, show de bola. E a situação? A situação é se o quê? Se a receita líquida, né? Então eu clico na receita líquida, cliquei nela. Se a receita líquida for menor, aí o sinalzinho de menor, ou igual a 1000, aí eu coloco o número 1000 aqui. Se for menor, eu vou escrever prejuízo. Se não for menor, eu sei que é maior, então eu vou escrever lucro, que é o que está pedindo no exercício. Prontinho. Então, vou arrastar aqui para o lado e 2 lucros e 2 prejuízos. Vou selecionar formatação condicional, realçar regras, texto que contém. Quando conter prejuízo, vou escrever aqui prejuízo, eu vou deixar vermelho. Quando conter vez, né, seleciono de novo aqui, formatação condicional, realçar regras, texto que contém. O que conter aqui lucro, eu vou deixar verde. Então, preenchimento verde. Então, ok, bacaninha. Então, os 2 primeiros trimestres foram lucro, deu lucro, né? E os 2 últimos trimestres deu prejuízo aqui pra gente, tá? Dessa forma, nós calculamos aqui o somatório das receitas anual, o somatório das despesas anual por categoria. Fizemos o somatório também das despesas por trimestre, tá? Fizemos aqui a receita líquida, calculando a entrada menos a saída e a situação. Se a receita líquida for a partir de X, prejuízo. Se não, lucro, tá? Então, dessa forma que a gente termina essa planilha. E para não ficar muito grande e extensa a aula, eu vou parar e a próxima aula a gente continua.